Olá, olá, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui. A gente está começando mais uma edição do nosso Choro Resiste, esse projeto do Grupo Regional Mateus Santos, que a gente está com o Fomento à Cultura da Periferia. Como sempre, a gente recebe, né, algum artista ou grupo do choro para trocar uma ideia, para fazer um som com a gente. E a gente termina o dia com uma roda aqui nesse nosso coreto. Convido a todos a acompanharem nossa página nas redes sociais, Regional Mateus Santos, Mateus sem H. Lá a gente sempre divulga as programações. Também estamos passando uma lista de presença que peço que todos assinem, coloquem seu contato, que a gente também consegue se comunicar por WhatsApp, avisando as próximas atividades. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Elo Ferreira, violonista, compositora, arranjadora. A gente vai trocar aqui uma ideia com ela e depois ouvir ela tocar. Então seja bem-vinda, Elo. Eu que agradeço. Bom dia! Vou começar pedindo para você contar um pouco a sua trajetória assim, musical, como que você começou no violão, foi no violão mesmo, você passou por outros instrumentos, como foi isso? Eu comecei no violão mesmo. Então, minha família era bem religiosa, assim, católica, tal, de ir na missa certinho e tal. E a gente morava muito perto da igreja matriz de São Lourenço da Serra, que é a cidade onde eu nasci, que é perto de Itapecerica da Serra, né? Zona, sei lá, sul ou sudeste de São Paulo. E aí a gente morava perto da igreja e aí meu pai, ele fazia umas rodinhas de música na minha casa, assim, porque sempre era um ponto ali para as pessoas que iam para a igreja tocar, às vezes chegava antes para passar o som, aí tinha aquela horinha. E aí sempre depois também da missa minha mãe fazia comida em casa e ficava aquela resenha. E aí eu vi tinha um vizinho que tocava na igreja e ele tocava muito bem violão, assim, o cara, um dos caras que até hoje eu acho que eu vi tocar melhor violão, assim. Ele tocava muito Djavan, assim, eu muito pequena eu escutava aquela sonoridade, aquele violão muito bem pronunciado, assim, e eu ficava muito encantada com isso, né? E aí eu tinha 10 anos quando eu comecei a pedir um violão para meu pai me deu quando eu tinha 11, depois de muito custo, depois de ficar tocando as coisas que eu tinha aprendido em tábua de carne com linha de anzol, um violãozinho que eu fazia só para praticar mão direita. E meu pai, ele foi lá no dia do meu aniversário de 11 anos, ele me deu esse violão. E eu menstruei nesse dia também, com 11 anos, comecei a tocar. E eu era uma criança muito, assim, não atormentada, mas meio aterrorizada, assim, tinha muito pesadelo. Minha mãe, tinha que me fazer dormir quase toda noite, assim, eu tinha... Hoje eu entendo mais ou menos que eu tinha uma espécie de depressão infantil, assim. E aí o violão foi muito legal nesse sentido, porque eu comecei a ficar mais tempo sozinha e não ter tanta questão de ficar sozinha, né? E aí foi isso, assim. E aí eu tinha uma amiga que tinha condições financeiras de fazer aula de violão e ela fazia aula, passava na minha casa e me ensinava. E aí ela é maravilhosa. Esses dias, no ano passado, a gente foi fazer um show com a Aná em Taubaté e a gente veio conversando, assim. Eu gosto muito desses trabalhos que eu faço com a Aná. A Aná é uma pessoa incrível, uma cantora incrível, mas eu gosto muito que os trabalhos que eu faço com ela são sempre muito humanizados, nesse sentido da gente não perder a ternura e não perder essa narrativa assim do nosso rolê com a música, né? E não deixar cair no lugar de gig, né? Que a gente toca 5 shows por semana e fica nesse lugar. Enfim, e a gente voltou conversando sobre como a gente aprendeu a tocar. E aí a Bia, que é contrabaixista, Beatriz Lima, ela contou uma história muito parecida com a minha, que quem ensinou ela os primeiros acordes no violão
foi uma amiga da igreja, nesse contexto muito parecido. E aí eu fiquei muito emocionada com a Bia, peguei o celular na hora e mandei uma mensagem para essa minha amiga que faz anos que eu não falo com ela, mas é minha amiga de infância, assim, e eu devo a ela, assim, tudo que eu faço em música, assim, porque ela saía lá da aulinha dela de violão e passava na minha casa e me ensinava absolutamente tudo, assim, que ela aprendia. Então, tipo, em 3 meses eu já estava tocando na igreja, assim, porque ela me passava os acordes. Rapidamente eu entendi ali como que funcionava fundamental, subdominante, dominante, e comecei a tocar umas coisas da igreja, o suficiente para tocar música sertaneja, Roberto Carlos, que meu pai gostava, e ainda uns negocinhos que eu curtia também. Então, era muito legal. E foi assim, minha adolescência foi assim. Com 13 anos, eu jogava vôlei, mas assim, já sabia que eu ia tocar, assim, que eu ia... Não que eu ia tocar, mas que eu ia estudar música, assim, que isso ia ser minha vida. E aí, quando eu saí da faculdade, quando eu saí do magistério, que eu fiz magistério para dar aula e tal, eu comecei a estudar para o vestibular de música e tal. E só que assim, quando eu me imaginava nessa carreira musical, eu me imaginava sempre na coxia. Eu sempre tinha uma imagem assim de um palco vazio. Isso é muito louco assim pensar hoje em dia. Eu sempre me imaginava da coxia, um palco vazio assim. Eu pensava comigo, nossa, eu quero muito trabalhar com os bastidores, sabe? E sempre gostei muito de dar aula e gostei muito de história da música, assim. Então eu falei, vou fazer faculdade de música para dar aula de história, assim, que era uma coisa que eu amava muito, tal. E de fato fui professora por muito tempo, tal. Mas quando eu terminei o bacharelado, eu parei de tocar em público, assim. Foram 10 anos até só dando aula, pesquisa, fui fazer mestrado em educação e fui me tornar uma professora assim de música. Gostava muito disso, né? Gosto ainda. Acho que a educação hoje ela está em outros tá nesse ambiente informal e não formal, né, da educação, né, que é a música, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo. Mas tocar em público por 10 anos foi tipo um tabu, assim, não vou fazer isso de jeito nenhum, assim, isso não é para mim, sabe? E eu sempre tinha essa imagem, assim, ainda vou trabalhar com música, assim, mas nos bastidores, tudo mais. Mas hoje eu vejo por outro lado, assim, também, né? Eu imaginei muito isso, né, de estar no palco, seja na coxia, enfim. E esse palco estava vazio também, né? O que eu imaginava. Eu não estava assistindo alguém, então pode ser só aquele momentinho antes, De entrar. momentinho antes de entrar, né? Que também é uma coisa que a gente vive hoje de maneira mais natural, assim. Mas enfim, em algum momento aquilo ali foi imaginado também, sem muita consciência, meio nebuloso, assim. Mas enfim, é mais ou menos isso que aconteceu. Certo. E quando que você começou, né? A gente tá vindo aqui pro choro, samba. Desde sempre você tocou esses estilos? Teve um momento que você começou a se interessar mais? Como que foi isso? Não, então, como eu te falei, eu comecei a tocar violão. Na minha cidade se ouve muita música sertaneja, então eu toquei muita música sertaneja, gostava, gosto ainda. E eu acho que foi mais ou menos quando eu comecei a descobrir os discos do meu pai, porque meu pai colecionava discos. Só que ele só colecionava, assim, o que ele ouvia era mais ou menos sempre a mesma coisa, ou moda de viola, ou Roberto Carlos, ou sei lá. Só que ele tinha muito disco de MPB, muito disco de música instrumental, música clássica. E aí eu, pré-adolescente ali, comecei a ouvir. Mais ou menos nessa época que eu comecei a tocar violão.
E aí uma coisa curiosa sobre aprender a tocar violão é assim, essa minha amiga ela me apresentou os acordes, tal. E aí eu lá na minha cidade não tinha professor de violão clássico. Eu tinha muita vontade de aprender a tocar, sei lá, violão solo, assim, né? E aí minha cidade sei lá, hoje em dia é mais acessível, nem tanto porque tem bastante trânsito, né, para chegar em São Paulo. Mas era impossível achar um professor de violão na região, assim, e era muito caro, a gente não tinha condição, né? E aí eu comecei a estudar pelo Instituto Universal Brasileiro, que é ainda um dos primeiros órgãos a ter educação à distância. Então eu fiz violão à distância e violão clássico. Então aprendi a ler partitura, sei lá, as primeiras peças de violão, assim, eu toquei fazendo aula à distância, assim. E aí nessa época eu comecei a estudar, assim, a ver a coleção de discos do meu pai. E aí, quando eu entrei no magistério, tinha uma outra amiga minha, incrível, filha de um poeta da cidade, assim. Ela me apresentou Chico Buarque, assim. Aí eu falei, nossa, mas eu acho que eu tenho um disco desse cara em casa, eu vou ouvir. E aí me apresentou um monte de coisas, assim. Ela foi realmente a pessoa que me introduziu, assim, na música, no samba, né? Comecei a escutar mais, tal. E ainda assim, era um samba tipo Chico Buarque, assim. E aí comecei a tocar mais bossa nova, tal, coisas de violão. Então não é uma coisa muito de casa, assim. Em casa a gente tocava sertanejo, música pop, né? Roupa nova. O que minha mãe gostava de ouvir, eu tocava. Meu pai gostava, tal. E o samba, na verdade, ele é bem depois, assim. O samba, eu acho que uma coisa que eu meio que divido águas assim, a primeira vez que eu escutei um disco do Cartola, que foi no final da faculdade, assim. Já estudava violão erudito e tal. Escutei para valer um disco do Cartola, conheci algumas músicas obviamente, mas nunca tinha parado para ouvir os discos dele, né? E aí isso foi um divisor de águas assim para mim. Eu falei: "Caraca, é isso aqui que é o rolê, né?" E aí fui para outros compositores, Nelson Cavaquinho, enfim. Mas isso, assim, não reverberou muito, porque eu parei de tocar, né? Virei professora, assim, tocava só o que eu ensinava, tal. E aí, em 2017, eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, que era em processos educativos e práticas sociais, e eu caí lá no Samba da Elis, lá no Butantã, na Praça Elis Regina. E conheci mulheres lá, enfim, aí foi lá que tudo deslanchou, assim. Aí a Kelly, cavaquinista braba, de Osasco, vizinha do Toninho Batuqueiro, ela me chamou um dia, falou, ó, Raquel Tobias, falou assim, Raquel Tobias, como eu conhecia, não conhecia. Raquel Tobias vai tocar no Ratinho amanhã. Você topa aí? Eu falei, Ratinho, Raquel Tobias, não sei quem é, mas tô indo. E aí eu fui, cheguei na casa da Raquel bem cedinho, foi um dia bem parecido com hoje, assim, em termos de clima, em termos de cedo também, porque eu acordei muito cedo para chegar na casa da Raquel esse dia. E aí cheguei na casa da Raquel. Vocês conhecem a Raquel Tobias? Já ouviram falar? Raquel Tobias? Cantora de samba brabona. Brabona. Para mim, a maior voz de samba do Brasil é Raquel Tobias. Ela é incrível. E aí eu cheguei na casa dela e eu me emociono muito porque a gente foi num terreno assim dela, no terreno, e a gente começou a tocar. Ela começou a cantar uma música da Clara Nunes, lá acho que era Conto de Areia. E aí, quando a gente canta assim ao aberto, assim,
a sensação é que o som ele fica mais contido, porque, enfim, você tem que invadir o espaço muito maior, né? Com o som. O som do violão some, o som do cavaco, às vezes projeta mais porque é agudo, mas tipo, voz já era. Mas mesmo no quintal, assim, a voz da Raquel, assim, ocupou tudo, assim. E eu fiquei muito emocionada com a voz dela. Esse dia a gente foi fazer o Ratinho. Ela ganhou, obviamente, o prêmio máximo lá que tinha. E aí eu falei para ela, falei, Raquel, eu não toco, não costumo fazer esse tipo de trabalho, e eu moro em São José dos Campos, ela morava em Budas Artes. Eu falei, mas eu venho para cá final de semana, o dia que você quiser, com cachê, sem cachê, e eu vou ficar tocando com você até você ter a banda dos sonhos para tocar com você. Hoje em dia ela tem a banda dos sonhos para tocar com ela, a banda que ela quiser para tocar com ela, mas eu continuo tocando com ela. E a gente é muito parceira, assim. O trabalho que eu comecei a fazer com a Raquel, tipo, eu aprendi tudo de samba com a Raquel Tobias, né? Então, eu acho que foi assim, tipo, tem esses momentinhos, essas sementinhas de samba ao longo da carreira, mas assim, eu aprendi a fazer samba fazendo mesmo, junto com a Raquel, entendeu? Antes da Raquel, eu tocava, sei lá, bossa nova, tocava qualquer coisa, assim. Com ela, eu fui desenvolver primeiro no 6 cordas, fui tocar, e eu já sempre, assim, tocando qualquer coisa, até pop music, eu sempre conduzi muito no dedão, assim, sempre no polegar. Então, quando eu consegui um violão 7 cordas, foi muito natural, assim, porque eu já conduzia as músicas meio pelo baixo, assim. Até hoje eu não tenho uma técnica de 7 cordas, não estudei 7 cordas. Eu transferi o que eu fazia no 6 cordas para o 7 cordas, né? E a Raquel tem muito impacto nisso, assim. Ela me influenciou muito, assim, porque o jeito de eu conduzir tem muito a ver com a linguagem dela como cantora, né? Ela é uma cantora que domina muito a forma da música, né? E isso também e conduz muito ritmicamente, né? Ela leva muito a banda junto com ela, assim. Então isso influenciou muito o jeito como eu... É esse o caramelo? Ah, é outro. É outro, tá. Muito bom. A gente sabe que o lugar é bom, é igreja e lugar assim, né? Quando tem uns cachorros. E aí foi isso, assim, a Raquel que me levou para todos os lugares, assim. Depois pro choro foi uma consequência natural, assim. Ah, que massa. Acho legal também, né, esse lugar do samba e do choro, que é essa escola da rua, da vida, né? Você falou muito que você passou pelo magistério, mas onde se aprendeu foi fazendo mesmo, Sim. né? Eu queria que você falasse agora um pouco também, tanto o choro como o samba, como o universo da música como um todo, ainda eu sinto que é um ambiente muito masculino, muito machista. Eu imagino que você tenha tido que lidar com isso. Acho o violão ainda um instrumento muito masculino, né? Não sei, hoje em dia, se a gente olha aí para os grupos de choro, solistas, acho que percussionista tem bastante mulher, mas ainda no violão eu sinto que temos poucas O mulheres. último reduto dos machos é o violão. É o último, porque é o último mesmo. Isso vai acabar. Enfim, queria que você contasse um pouco como foi essa sua experiência, assim, para bancar mesmo, seguir tocando violão nesses espaços. Se tem alguma história de alguma dificuldade que você enfrentou com isso. Quais são os desafios mesmo de ser uma mulher que toca violão 7 cordas? Bom, eu acho que a primeira coisa foi isso, né? Depois eu tinha um sonho, assim. Eu achava que eu ia entrar na faculdade e ia sair do bacharelado de violão, assim, pronta
para enfrentar qualquer adversidade. Mas, na verdade, eu matei todos os meus últimos sonhos que tinham ali de me tornar uma instrumentista ali. Porque eu fui a única mulher numa turma de 50 pessoas a se formar. E assédio, muito assédio, né? Assédio de professores, assédio tanto sexual quanto moral dos homens instrumentistas, né? Desde as pequenas coisas até coisas explícitas, né? Então eu saí da faculdade realmente decidida, isso não é para mim, eu não quero. Isso me adoece, isso não me faz bem. Eu quero dar aula e quero ajudar a formar uma outra, sei lá, um novo jeito aí de fazer o rolê. Deve ter um jeito de fazer o rolê que não seja assim, né? Eu sempre me sentia humilhada nas rodas, sempre me sentia invisibilizada. Né? Na época, eu estudava com grandes... Assim, os grandes nomes de agora eram os homens que estudavam comigo na época. Né? Eram da mesma sala, da mesma turma. Hoje em dia, eu encontro com essas pessoas e elas falam, eu não lembro de você naquela época. Isso é tristíssimo, assim, porque eu era a única mulher tocando violão. Como é que você não lembra de mim? Saca? Então, assim, a invisibilização das mulheres na história da música não é de hoje, né? Então, teve essa questão primeira, assim. Eu acho que o que fortaleceu muito o meu interior, porque é isso. Quando a gente fala de mulher na música, tem uma questão, lógico, você precisa ter uma competência específica ali, dominar um instrumento, mas isso não é suficiente. Para a mulher, isso não é suficiente. Isso sei lá. Primeiro que eu acho assim, você não precisa dominar totalmente o instrumento. Você sabe tocar 2 músicas, amiga. Você tem um universo a explorar. Você pode criar a sua turma e tocar. Isso não vai te impedir de tocar, né? Mas isso não é o suficiente. Eu acredito que para você, como mulher, enfrentar essas adversidades, é preciso que você trabalhe internamente várias coisas. Eu acho que a primeira coisa é a sua visão de mundo e a sua visão de música no mundo, né? Enquanto eu não conseguir mudar a minha visão sobre o que era música para mim e música para as pessoas que eu impactava como musicista, eu não consegui fortalecer o meu interior e a minha autoestima como instrumentista para me sustentar nesses espaços. Porque eu acho que para você se sustentar nesses espaços, você precisa desenvolver uma capacidade de se auto-regenerar a cada humilhação que você passa. E, né, eu acho que é engraçado, mas assim também muito duro. Então, assim, antigamente eu levava meses para me recuperar de uma nota errada, uma olhada feia, de um cara que vinha te dar palestra depois que você tocava. Hoje em dia é quase que automático, assim. Eu não penso, errei. Ninguém nem percebeu, ou se percebeu também faz parte do processo. Ou tal cara veio e me esculachou. Eu nem sempre consigo devolver na hora, assim, mas eu não. É a impressão que eu tenho que bate e cai, assim, porque na verdade tem uma coisa que eu desenvolvi, eu acho que eu desenvolvi no mundo, né, estando no mundo, né, que eu acho que é graças à educação também, sabe, a educação musical, que aí junto com os meus alunos pequenininhos lá, eu dava aula desde 6 meses, aula para as famílias, né, com crianças bem pequenas, até músicos assim que queriam se profissionalizar, né? Então, eu fui desenvolvendo essa força interior mesmo, que eu acho que você precisa desenvolver, porque
isso não para, isso não passa, na verdade. E o machismo na música, e a música e vários outros lugares, né, da existência humana, eles se estruturam no machismo e no racismo, né? Então, ou a gente se fortalece internamente com várias ferramentas, ou a gente sucumbe, adoece e desiste, porque não é uma coisa assim que você fala assim, ai, e essa é a minha briga também, né? Que tipo, eu escuto muita mulher falando, mas eu levei muito esporro de homem, mas foi para o meu bem, consegui me desenvolver e consegui se superar. Numa fala assim meio meritocrática mesmo, né? Tipo, ai, consegui, sabe? Não é assim. Eu só consegui e só venho. Esse é o único caminho, né? Não, né? Eu só venho conseguindo porque eu rompi totalmente e entrei pela brecha que as mulheres me deram. E aí, fazendo música com mulheres, eu consegui fortalecer minha autoestima como mulher instrumentista para conseguir ocupar espaços mistos. Porque tem isso, às vezes o homem ele não faz, ele não o mano lá que toca e que é super bom, ele não está exatamente te criticando, mas ele também não está te acolhendo, saca? E eu acho que para a gente superar essa questão dessa diferença que existe entre homens e mulheres na música, a gente que é mulher, a gente precisa carregar outras mulheres, né? Eu acho que os homens podem fazer várias coisas também, todo mundo pode, mas eu acho que o trabalho assim duro, assim de, sabe, arregaçar as mangas, eu acho que são as mulheres que precisam fazer, criando esses espaços de acolhida mesmo. A minha trajetória era marcada por mulheres que viram em mim coisas que eu não era capaz de ver. Homens também. Tá? Não vou ser injusta também com os homens que cruzaram meu caminho e abriram várias janelas assim na minha trajetória, mas muitas mulheres. E eu acho que tem outras formas de fazer o rolê acontecer. E eu acho que assim é bom ter consciência, mas não é suficiente ter consciência. Se a gente não tem atitudes e políticas e age politicamente com estratégias para isso mudar, eu acho que não muda, porque o poder entre os homens ele é instituído via ações de muitos anos, centenas de anos. Então, se a gente não começa a fazer práticas que a gente consiga diminuir essa diferença, né, existente, as coisas não vão. Assim, os homens estão lá porque eles se colocaram lá, né? Então, eles fizeram práticas que, enfim, ao longo de muitos e muitos anos. E eu acho que mulheres também. A gente só vai conseguir diminuir um pouco essa diferença com muitas práticas, né? Uhum. Aproveitando o gancho, né, que você falou que mulheres que abriram assim esse caminho para você, eu queria que você citasse assim mulheres que são inspiração mesmo para você, tanto essas que diretamente abriram caminho ou quanto mulheres que vieram antes e já partiram, mas que te inspiram assim no universo da música. Então, são muitas, né? Mas tem uma coisa do violão, né? Como eu falei, é o último reduto masculino, né? Que de fato eu
2 anos atrás, quando eu vim morar em São Paulo, 3 anos, sei lá, eu pensei em fazer um grupo de violão para mulheres, assim, né, para ensinar mulheres a tocar, porque eu acho que de fato a gente aprende como mulher a tocar diferente. Isso é uma Isso, para mim, é uma questão de estudo, pesquisa e tudo mais. Por quê? Podem discordar de mim, tá? Mas eu sempre achei que para você tocar violão, você precisa de força. E você precisa de algum nível de mobilidade, lógico, como qualquer outro instrumento. Mas eu acho assim como na ginástica, sei lá, mulheres são mais elásticas, mais, como você chama isso? Tem mais flexibilidade, são mais flexíveis. Os homens têm mais força. Eu acho que nos instrumentos musicais é parecido, né? E o violão, eu sempre achei isso, assim. Eu comecei a tocar com violões muito ruins, assim. O primeiro violão que eu tive foi um de Giorgio, e que é um violão bom, não é um violão horrível, mas meu pai quebrou ele na primeira semana que ele me deu. Então a gente levou ele para consertar no marceneiro da minha rua. Então ele não ficou bom. E eu usei esse violão muitos anos e eu sempre toquei com violão ruim, assim. Eu tenho um violão, tenho violões bons nos últimos, sei lá, 10 anos. Eu toco há 29 anos, 30 anos. Vai fazer esse ano. Tem isso também. Tem isso também. Os instrumentos bons não estão nas mãos das mulheres. Porque a gente tem menos poder de compra, a gente tem menos horizonte de sonho, de sonhar que aquilo um dia pode ser algo que dê algum retorno financeiro para a gente. Então, a gente tem muito medo e muita insegurança de investir em instrumentos bons. Então, essa, para mim, também é uma questão dessa diferença, né? Mas, enfim. E aí, eu sempre tive que fazer muita força para tocar esses instrumentos, para tirar qualquer som. Então, enquanto os meus amigos de faculdade estavam com os seus... qual que é o violão mais fodão lá que todo mundo usa? Não, tem o Tessarinho ou o outro lá, do Rio de Janeiro, lá, o Abreu. Sérgio Abreu. Ele morreu. R$1 milhão. Mas naquela época já todo mundo tinha o Sérgio Abreu e eu continuava. Não tinha um de Jorge, mas tinha, sei lá, um chinês. E assim, eu sempre tinha que fazer muita força para tocar. E assim, cara, é uma musculatura que você vai desenvolvendo, sei lá, comecei a tocar com 11 anos de idade. Com 20 e poucos anos estava na faculdade, eu não tinha força ainda para tocar. Então, eu acho que, de fato, precisa desenvolver uma musculatura, precisa ter força. Os homens tocam mais violão porque é um instrumento que exige, sim, força. Aí fala, mas eu não faço força para tocar. Porque você já tem um músculo desenvolvido aí, um baita de uma bola que se desenvolve aqui para você tocar bem violão. Então, eu acho simples. Tá vendo, minha amiga violonista? Tá, violonista, sim. Violonista, sim. Ela concorda comigo. Dói. E precisa de força. Talvez seja esse um dos motivos que tem poucas mulheres no violão. Mas é isso. A gente precisa correr atrás desse prejuízo aí, de mitigar aí essas diferenças. Nem sei acho que você fugiu um pouco, mas vou te puxar de volta. Onde que era mesmo que eu tinha que falar? Eu tinha pedido para você citar as suas inspirações. Tá. Então, aí vou falar das mulheres violonistas. A primeira mulher que eu vi tocar foi a Badia Saad, no programa do Jô. A gente que é do interior, a gente é a TV aberta, né, que mostrava as coisas pra gente. Eu vi a Badia Saad, fiquei maluca com a mulher. E ela foi a minha primeira inspiração, assim.
Mais para frente, eu entrei em contato com a Rosinha de Valença. Eu lembro o primeiro dia que eu ouvi Rosinha de Valença indo para a faculdade, num Discman. E isso mudou minha vida, assim. Eu comecei a escutar, porque um amigo me deu um disco, e tinham vários discos, e eu falei, nossa, eu nunca tinha escutado essa música do Baden. E aí fui ver, era a Rosinha que estava tocando. E, enfim, isso me impactou muito. E eu acho muito curioso, né? Eu acho que eu vi a Rosinha em 2004 e fui pesquisar coisas sobre ela, não tinha muita coisa. E hoje em dia eu ainda vou pesquisar coisas da Rosinha e ainda não tem muita coisa. Não tem as transcrições, por exemplo, da Rosinha. O ano passado fui fazer lá o show instrumental lá no Sesc e eu transcrevi a música da Rosinha, porque não existe partitura das músicas da Rosinha, assim. Então, é curioso, né? Que existem tantos movimentos de violão e as coisas das mulheres não esteja devidamente catalogada ainda. Que mais? Da contemporaneidade, assim, as mulheres... A Tainá, falar da Tainá. A Tainá, em 2000 e alguma coisa, 14, eu era casada, morava no interior, vim para São Paulo e vi a Tainá tocar numa feira, tocar choro. Eu achei muito impressionante, eu nunca tinha visto uma mulher numa roda de choro e achei absurda a participação dela e falei, mano, essa menina é braba demais. E eu fiquei muito inspirada pela Tainá, já falei isso para ela várias vezes. E isso teve me impactou muito, assim. Foi muito decisivo, assim, quando eu vim para São Paulo fazer show com a Raquel e a Tainá estava em uma das gigs, eu falei, ó, venci. Venci, tô tocando com a Tainá. Viu, Tainá? Então, foi muito, muito legal, muito importante isso para mim. E que mais? Ana Guerra, minha amiga, assim, tipo, é uma inspiração atual, assim. Eu vejo como ela toca e como ela ocupa o palco como solista, que é uma coisa que eu ainda não tenho coragem de fazer, mas que ela me inspira muito nesse sentido. E, com certeza, um dia essa coragem vai vir e ela é uma inspiração para isso. Muito bom. Bom, a gente vai encaminhando aí para as últimas. Também eu vou abrir para a plateia, então se alguém tiver pergunta, vai se preparando aí para fazer. Eu queria te perguntar também como foi o seu processo de começar a compor, né? Hoje você falou que vai tocar músicas autorais suas. Eu imagino também que abrir essa perspectiva aí da possibilidade de compor, de criar algo seu, como que foi esse processo e como você começou ele? Então, assim, é difícil tentar definir, assim, né? Você se definir. Mas, se eu fosse tentar fazer isso, eu ia me definir como uma pessoa trabalhadeira. Eu gosto de trabalhar. Então, eu jamais comporia alguma coisa se não fosse para meter em algum trabalho, assim. Então, tudo que eu compus foi por encomenda de alguma situação. Ou teatro, ou alguma direção musical que eu fiz de algum trabalho, ou a necessidade de ter uma narrativa de um show que, sei lá, eu senti que tem um buraco ali, e aí, na verdade, eu nunca compus assim, que inspiração, vou aqui compor. É sempre muito associado com o trabalho. Mas, assim, mesmo que seja associado com o trabalho, a coisa não vem do nada, né? E eu acho que o meu processo de compor tem a ver com o fator de transcrever muita coisa. E isso não é de hoje, né? As pessoas aprendem a compor assim há muitos e muitos anos, né? Bach, por exemplo, ele transcrevia muita coisa
lá do Palestrina, ele foi aprendendo os métodos de composição quando ele se punha a escutar ou copiar, né? No caso do Bach, ele era copista, né? Então ele pegava uma partitura e ia escrevendo em outro papel, né? Então isso por si só já é um modelo de você aprender a compor, tal. E no meu caso também, quando eu vim tocar com a Raquel em São Paulo, rapidamente eu comecei a dirigir shows de samba. E no samba eu não sabia, assim, tem uma linguagem muito específica, que é a figura do produtor, que eles chamam, né? Na linguagem do samba mais tradicional. O produtor é aquele que faz os arranjos e ele no palco ele tem uma função de juntar pessoas que sabem ler e pessoas que não sabem ler. Então ele tem essa função também bastante educativa também, né? Que o samba ele tem os seus próprios modos de educar as pessoas e se educar e tudo mais. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Então comecei a transcrever muitas músicas, a trabalhar muito com forma musical, e fazer arranjos, escrever para vários instrumentos. Então, assim, eu acho que eu fui aprendendo muito da linguagem, tanto do samba quanto do choro, nesse processo de transcrever mesmo coisas, tal, e arranjar nesse papel aí de produção. Muito bom. Alguém da plateia quer fazer uma pergunta? Não, pergunta boa. Eu acho que não tem um gênero específico, mas tem uma questão assim que eu sempre componho cantando. Sempre. E não só componho, Mas você começa a melodia, é isso, primeiro, melodia. E depois... Mas, assim, geralmente, quando eu canto uma melodia, eu já vou imaginando a harmonia, assim, o caminho harmônico que eu quero que aquilo siga. Eu, desde pequena, assim, quando eu comecei a tocar e eu comecei a aprender os primeiros acordes, com os primeiros acordes, eu já comecei a tocar, pensar. Todas as músicas que eu ouvia, eu começava já a enquadrar dentro desses acordes, assim. Então, sei lá, meu pai falava: duvido você tocar tal música do Roberto Carlos. E aí, na cabeça dele, era uma coisa super complicada. E, para mim, eu tocava com os 3 acordes que eu sabia, em um tom lá específico, tal. Mas é isso. Atualmente, e eu acho que a vida inteira, assim, apesar de tocar, né, instrumentos, eu faço muita coisa pela voz, assim. Inclusive, o meu pensamento de condução de baixo vem do meu pensamento como backing vocal, entende? Que é o meu primeiro rolê na música foi cantar, né? E eu fazia backing vocal. Nossa, viajei agora, fui para outro lugar. Mas muitas histórias, uma pessoa. Mas o pensamento é esse, pela voz, sempre pela voz, assim. Mais alguém? Claro. Deixa eu só repetir aqui a pergunta para ficar no vídeo também. Ela perguntou se a gente pode esperar um disco da Elô Cantora, então. Eu acho que um disco da Elô Cantora, assim, todo disco, acho que não. Mas é uma coisa que eu não nego, nunca. Assim, a possibilidade de você se expressar pela voz. E, inclusive, acho que a gente, como instrumentista, a gente... Assim, eu acho que... Vou explicar só esse pensamento, né? Que, às vezes, a gente separa muito cantora de instrumentista.
E eu acho que aí mora também um perigo da gente ser misógino, porque geralmente o canto está atrelado a uma coisa mimética, que não precisa estudar, que é coisa de canário, que é coisa de mulher, né? Então, eu acho que cantores são instrumentistas e eu acho que é um instrumento, né? Lógico. Mas, assim, eu acho que o canto é complementar e, assim, o violão também é complementar da voz. Assim. Então, por exemplo, esse disco que eu pretendo lançar esse ano ainda... Opa, Oxalá. Ele tem voz e tem músicas que a mesma música tem versão cantada e versão instrumental. Com letra e sem letra. Porque eu acho que nas músicas que eu faço com letra, elas também têm um caráter de música instrumental, assim, possível. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa, Lu? Sabe o que eu queria falar? Eu acho que você falou muitas coisas, muitas histórias da pessoa. Eu acho que de tudo isso eu continuo sendo educadora, assim, em todos esses espaços. Como eu me defino? O que você é? Eu sou uma educadora da música, toco violão, canto, né? Sem diminuir nada disso, porque eu acho que a educação é realmente a coisa que corta todos esses rolês, assim. E eu acho que, assim como a gente fala assim, nossa, a educação é a solução para todos os problemas do mundo, né? A gente fala, a gente quer educador, assim, todo mundo, né? Meio que um senso comum a gente pensar, nossa, a educação, se as pessoas se educarem, vai resolver a questão. A questão é qual tipo de educação que vai resolver? Qual educação que você está falando? E a mesma coisa quando me falam, o choro é uma escola, o samba é uma escola, né? Eu acho que ela é uma escola que a gente precisa sempre pensar quais são os valores dessa escola que a gente quer manter e quais que a gente quer desprezar. O samba e o choro ainda são espaços onde a gente reforça alguns valores que não cabem mais, né? Então, essa questão mesmo da gente se acostumar a ver palcos ou rodas só com homem ou com menos mulheres do que homens, como se as mulheres não existissem nesses espaços, não é uma coisa normal. Não pode ser. Nós somos mais de 50% do país. Se a gente não está ocupando esses espaços na mesma proporção ou mais, alguma coisa está errada, alguma coisa estrutural. Então, eu acho que o samba tem tradição, o choro também. Mas acho que a gente pode sempre refletir, né? Quais são esses valores que a gente quer levar para frente, quais que a gente quer desprezar, né? E eu acho que tem um convite muito importante nisso para todas as pessoas, não só para músicos, né? Para todo mundo que gosta de música, que são várias coisas que a gente pode fazer para mitigar isso, né? Uma coisa que a gente está fazendo hoje aqui, que é prestigiar mulheres ao vivo, que é incrível, isso é muito legal. A gente pode pensar também que o algoritmo ele também é machista, então pensar sempre como que a gente está alimentando nossas playlists, olhando para as nossas playlists, porque a chance do algoritmo te indicar a música de um homem é muito maior do que indicar uma música de uma mulher, então é uma experiência boa também a gente olhar como é que a gente realmente prestar atenção no que a gente está ouvindo, do que a gente está se alimentando, principalmente as mulheres, se são de narrativas em primeira pessoa de outras mulheres ou se são
enfim, mais um reforço para o que já está. E a gente como instrumentista também, né? De pensar que a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Carregar outras mulheres, olhar para outras mulheres, educar outras mulheres, dar oportunidades para outras mulheres, etc. E, como instrumentista também, pensar nos nossos repertórios, né? Que valores a gente está trazendo nas nossas práticas, se a gente está tocando compositoras, se a gente está fazendo a roda girar, né? Para o nosso lado também. Acho que são coisas importantes e práticas e que todo mundo pode ter, seja músico, seja só ouvinte de música, apreciador, etc. Muito bom, Elô. É muito bom trocar essa ideia com você. Acho que agora a gente está ansioso aí para ouvir você tocando também. E é isso, então. Eu que agradeço, Gil. Uma Gil pausinha é pra... uma querida. Fala Ah, da você Gil que é. aqui, ó. Fala da Gil, né? A gente ama a Gil, é isso aí. Porque a Gil, ela é uma artista, ela é uma promotora da música e tudo mais, e uma mulher com valores contemporâneos, assim, nesse rolê da música. Isso é muito legal. Ah, muito obrigada. A gente vai tentando aí seguir. Ah, acho que tem mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Ai, que legal! Verdade. Você mora por aqui, amor? Ah, olha. Bom dia, seja Bom, bem-vinda. obrigada. Estou muito feliz de ter podido chegar a tempo de te ouvir. Ah, que legal. E a gente estamos finalizando o que chamam do mês das mulheres. Aham. E você falou sobre a misoginia. E a mulher, e a mulher preta em específico, é vanguarda de uma resistência também por meio da música. Uhum. E você falou e o samba é um dos ambientes que é muito machista Uhum. por origem, mas não só porque não é a questão do samba, né? Porque isso está na estrutura. Mas o samba é muito machista na origem. E pensando nessas mulheres negras que foram vanguarda da música e do samba, temos a Dona Ivone Lara, maravilhosa, tivemos a Jovelina e tantas outras. E você, como uma mulher que toca violão e violão de 7 cordas, eu fico pensando qual a dificuldade de penetrar em alguns ambientes, de se manter nesse ambiente, de ser respeitada nesse ambiente como uma violonista de 7 cordas. Porque eu, por exemplo, nunca tinha visto nenhuma mulher tocando violão de 7 cordas. Você foi a primeira que eu vi, foi lá no Ó do Borogodó, e eu achei maravilhoso. Uhum. E eu fico Obrigada. pensando, então você também faz parte dessa vanguarda, assim como tantas outras mulheres, porque esse movimento é um movimento que faz parte da luta feminista, que tem tudo a ver com a temática que a gente está tratando sobre feminicídio, tentar aplacar essa questão, sobre educar os homens, sobre do porquê que isso acontece, do porquê que o machismo e a misoginia aumentou tanto, o que está por trás disso? Tem questões políticas envolvidas, tem questões que são... A gente está brigando com questões que são seculares, enfim. Então, a música, a arte é um dos caminhos que a gente pode penetrar, e pensando também nos jovens, eu sou professora, né, nos jovens na escola, como atingir esses jovens para que eles reflitam sobre essa questão do machismo e do patriarcado por meio da arte. E a música é um dos caminhos que é muito bom para que isso ocorra, né? De forma que eu costumo citar a Bell Hooks, né, que é de forma que ela fala do afeto, por meio do afeto. Então, eu agradeço o que você falou sobre, assim como agradeço todas as outras mulheres artistas que aqui estão, minha amiga Beatriz também. E era isso que eu queria falar. Cheguei depois, Que mas eu tinha linda! que Palmas falar. para ela, gente. Maravilhosa. Obrigada. Seu nome mesmo? Magnólia. Eu sabia que era o nome de uma flor. E não é qualquer flor, né, gente? Magnólia é incrível. Magnólia, como te responder isso? Assim, eu acho que tem um papel complexo, assim, para a mulher que decide fazer esse caminho, né? Eu fiz uma transição muito grande, assim. Por muito tempo eu conciliei ser professora
pesquisadora e instrumentista. E, bem recentemente, sou só instrumentista. Sou instrumentista, né? E faço direções musicais e tal. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente, como mulher negra, nesse lugar, a gente vai viver, que é muito na prática, que fala um pouco como é que as coisas se organizam, que é você... eu tenho... É o que eu tinha contado no começo, né? Dessas pessoas que tocam o mesmo instrumento que você e fingem que não te conhecem. Eu sou apresentada para o mesmo homem pelo menos 13 vezes no ano e ele ainda me fala prazer, oi, tudo bem, né? Porque eu acho que a grande revolução, assim, que a gente pode fazer, todo mundo, são as revoluções dos nossos sentidos. Que enquanto isso não muda, nada muda, né? Eu posso estar aqui estribuchando, tocando um violão, assim, tocando 8 cordas. Se a pessoa que me escuta, ela não estiver disposta a isso, a me enxergar de fato, isso não vai acontecer. Se ela não tiver com os ouvidos abertos para que isso aconteça, ela não vai fazer. Então, assim, a gente vive um processo, assim, é claro, tem muita... As mulheres estão chegando, estão tendo espaços e tudo mais, mas, assim, eu acho que, assim, a gente tem que se fortalecer muito internamente, estar com outras mulheres, para que essa invisibilidade que a gente passa por ser mulher, ser negra, ser gorda, enfim... Eu acho que a gente tem que se fortalecer entre a gente para a gente conseguir ocupar esses espaços sem sucumbir e sem morrer. E sem, né, morrer em vida, né? E sem desistir das coisas, né? Porque, de fato, as pessoas precisam estar abertas para isso. A gente está numa bolha em que as pessoas se escutam, que as pessoas falam, nossa, mulher negra tocando. Mas tem gente que passa e nem me vê, entendeu? Ela nem está pensando nisso, entendeu? Tipo, nem está problematizando se... nunca vi uma mulher tocar. Você fala isso, né, do alto da sua... o quão incrível você é como cantora, como educadora, o tanto de coisa que você leu e se conscientizou e problematiza essas coisas, assim. Mas, de fato, a maioria das pessoas, e principalmente os homens, não estão interessados nisso, né? A gente tem uma roda, por exemplo, de choro muito importante na cidade de São Paulo, talvez uma das mais tradicionais ali, né, do bloco embranquecido da cidade que faz choro, né? Que, por sua vez, é um choro muito diferente do choro do Pixinguinha, né? Que é um choro sambado, um choro preto, um choro com festa, um choro com dança, um choro com... E virou um choro de mesa de gente branca que toca contando centímetros para não errar uma nota, né? E, assim, quando eu sento nessa roda, vários homens levantam, porque eles acham que é hora de ir ao banheiro, entendeu? Então, assim, é da hora ocupar esses espaços, tipo, como que é isso? É difícil pra caramba e não tem fim. Não é assim, você está consolidada, não é famosa, mas é... Como que é? O povo fala. Reconhecida. Reconhecida por quem? Sabe? Porque, às vezes, são os homens também que validam. Né? Tipo, eu sento nessa roda e pelo menos uns 3 caras levantam para ir ao banheiro. Não estou falando só de mim, estou falando todo mundo. Todo mundo já passou por isso. Né? Esses dias a gente foi nessa mesma roda e a Tainá falou: vamos tocar uma música da Vanessa Dourado, nossa amiga que faleceu, compositora de choro e tudo mais. E aí a Tainá falou assim: vamos tocar uma música dela, ela está na parede. Tem que contar porque é uma roda muito famosa. Não vou falar, não pode.
Não pode, é muito politicamente incorreto. Mas foi o seguinte, a gente é louca pelo trabalho da Vanessa, eu sou absolutamente louca pelo trabalho dela e sinto muita saudade. E eu vou nessa roda muito, porque eu comecei no tratamento de choque, assim, na roda dos caras. Então, cada vez que eu vou morar num lugar novo, eu vou numa roda logo pra... Vamos lá, vamos ver o que acontece. E sempre tem alguém que fala assim, vamos tocar aquela música muito difícil, puxa, um andamento muito bom pra ver se você consegue. Então, eu falei, então, bom, vamos. Quer um chorus pra improvisar? Quero. Vambora, eu quero tudo. Eu quero. Então é isso. Aí eles têm as fotos das pessoas lá. E a foto da Van tá lá, né? E eu vi que ele tava lá e sempre tem essa desculpa de a gente não sabe tocar. E eles tocam tipo, coisas mais difíceis do mundo. O concerto que o Radamés fez pro Jacó, o cara não toca o choro da Vanessa de 2 partes, sambado, bicho. Aí falaram, eu não sei. Aí eu falei, pô, a menina, a foto tá na parede. Aí ele falou assim, a minha também tá. Não dá. Com a diferença que a Vanessa, enfim, faleceu, né? Tipo, todo um contexto que só piora, né? Essa fala dele, né? Só deixa ainda mais deslocada e completamente fora, assim. E a música talvez seja esse lugar também onde as pessoas em si mesmadas, né, tipo, voltadas para o seu instrumento, param de pensar questões importantes para a sociedade. Elas esquecem desse processo do papel de um artista. O que um artista faz? Ele pensa o seu contexto, ele pensa qual é a sua realidade, transforma isso em música, né? E não fica tocando um repertório de 200 anos atrás sem fazer nada por ele, né? Só reproduzindo tal, e dentro ainda de uma lógica quase irracional e, enfim, desumana, em alguns casos, como esse aí, por exemplo. Certo, gente, temos que seguir, mas acho que, enfim, um papo muito bom mesmo. E eu acho que o nosso papo trouxe muito essa reflexão que acho que está intrínseca ao choro, que é esse embate da tradição na contemporaneidade, né? Nosso projeto chama Choro Resiste, que é essa ideia de manter o choro vivo, mas eu acredito muito, assim, concordando com o que você falou, que manter vivo é estar em diálogo constante, né, com o nosso tempo, com a nossa sociedade. O choro é uma linguagem muito difícil, muito complexa, que eu acho que vai exigindo muito da gente tecnicamente, mas eu também acredito muito nessa música viva, nessa música em diálogo, e o que é fazer, né, uma roda de choro, usar do choro para ocupar os espaços, para trocar com as pessoas. Eu acho que é muito potente, que a gente tem que estar sempre atento mesmo, né? Porque a sociedade, todas essas questões de machismo, racismo que vivemos, está na sociedade, né? A gente não está à parte dela, então todos os espaços que a gente está percorrendo, essas questões vão estar junto, né? Eu acho que não estão separadas. Mas, enfim, agradecer novamente. Ainda a gente vai, né, agora poder ouvir um pouco o som aí da Elô. E é isso. Muito obrigada, gente. Acho que só uma pausa, se quiser tomar uma água, para a gente tirar aqui as cadeiras, e aí a gente já começa. Obrigada, gente.